Café com C-Level, boa tarde a todos. Boa tarde para alguns, bom dia para outros, né? Boa noite para outros também que vai assistir. Gostaria de agradecer essa oportunidade de mais um podcast aqui no grupo Oceano Digital do Robson Gregorato. Agradecer esse patrocínio, esse apoio. E hoje nós estamos aqui com o Lucas Alves, diretor de operações da Veltra Engenharia e Manutenção. Também tem um braço, depois você vai falar da parte de estrutura metálicas, né? Exatamente, Zé, exatamente. Muito bom, gratidão pela participação. Já estava marcando algum tempo, né? Já, estava tentando bater a agenda há um tempo aí. E hoje deu certo, Deu né? certo e vai ser um momento precioso. Para quem não conhece, eu já conheço o Lucas há algum tempo, mais de 10 anos, ele e o irmão dele, Alex. E poder dar essa oportunidade para você, Lucas, compartilhar, você vai falar de você. As perguntas que nós vamos fazer é sobre o Lucas, a trajetória do Lucas e como é o desafio, né? Até falei sobre o termo de gestão. Como gerir equipes descentralizadas, como trabalhar por projeto. Tem bastante coisa que dá para você agregar. Bastante coisa. Muito bom, muito bom. Lucas, eu queria, começando com a primeira pergunta, conte para nós a história do Lucas. Como que nasceu esse despertar para a área de engenharia e manutenção? O que você fez de lá para cá? Como foi até chegar até aqui, né? Bom, vamos lá. A história é um pouquinho longa, né? Mas a gente tem tempo, né, Zé? Sim, tranquilo. Bom, agradecer aí a oportunidade, tá? E a estrutura do pessoal que também bem bacana. Estrutura do pessoal aqui da Oceano Digital. Show de bola. Vamos lá, Zé. Minha história, minha trajetória profissional, tá? Como começou? Bom, você conhece minha família? Meu pai, o seu Jomar, sempre trabalhou como perfuração de poços, viajando o Brasil inteiro. Viajou a alguns países, Bolívia, Argentina. Sempre trabalhando no trecho, sempre trabalhando para fora, né? E minha mãe sempre foi do lar. Sempre educou nós três meninos, três jovens meninos, né? Na década, eu sou de 95, né? E minha mãe sempre cuidou do lar, sempre cuidou da gente, meu pai sempre trabalhou para fora. Então na minha casa sempre teve muito esse negócio de meu pai sempre prover e minha mãe sempre cuidar da gente. E eu cresci nesse ambiente, aí fui crescendo, meu irmão mais velho, o Jomar, empresário, sempre foi muito voltado para a área intelectual, um cara que sempre estudou muito, né? Sempre criado na igreja, então a igreja ela traz essa base de estudo, né? Ela incentiva muito a leitura, muito o pessoal a desenvolver a sua parte intelectual. E meu irmão do meio, o Alex, sempre foi um cara mais esperto, mais da rua, mais de relacionamento, né? Um cara mais flexível, né? E eu fui o caçula desses dois, né? E fui crescendo ali no meio dos dois ali. Meu irmão, aí a gente já pula pra adolescência, né? Eu ali, o Jomar, né? Meu irmão mais velho, sempre trabalhou na parte de escritório, contabilidade. E o Alex sempre estava ali tentando procurar alguma atividade e sempre buscou um trabalho. Quando ele começou a ter ali seus 15, 14 anos, ele já começou a querer trabalhar, já começou a querer fazer a rendinha dele. Passava algumas oficinas de um amigo nosso, né, o Ricardo, tal, trabalhava lá um pouquinho lá, e aí entrou na empresa de refrigeração de Garça e começou a trabalhar. Na época ele ganhava ganhava R$20 por semana. Trabalhando, arrumando máquina de lavar, geladeira e fogão. E foi trabalhando, ele trabalhou dos 14 aos 15, dos 15 aos 16 ele foi para outra empresa de refrigeração também. Sempre trabalhou nessa área, sempre foi muito trabalhador, o cara realmente veio, todos eles, né, meu irmão mais velho também. Mas o Alex sempre falou que ele queria ter a empresa dele. Isso aí, eu sempre lembro dele falar isso, né? E ele sempre falava, vou ter minha empresa, vou ter minha empresa, vou ter minha empresa. E aí com 18 anos ele montou a oficina dele de refrigeração. E eu tinha 13 para 14. E aí quando ele montou a empresa dele de refrigeração, aí meu mãe falou, você vai trabalhar com seu irmão, né? Beleza, eu era muito jovem e tal, 13 para 14 anos, você é um menino, né? E comecei a trabalhar ali. E aí ele montou a refrigeração, eu estudava de manhã e à tarde eu ia correndo para trabalhar. Você lembra? Era ali do lado do Belo Sorveteria ali. Isso. E ali comecei a trabalhar, mexer com máquina de lavar, o que ele pedia pra fazer, fazia, lavava peça. E lá a gente arrumava de tudo, né?
Sabe aquela plaquinha da Jato Conserta-se Tudo lá, que foi a história que o cara começou? E realmente era a gente, consertava tudo. Legal. Até tinha um vizinho ali que era salão de cabelo, tinha um salão de cabeleireiro. Eles quebravam o secador de cabelo, chapinha, levavam pra gente arrumar. Mas o foco sempre foi refrigeração e máquina de lavar. E fazia bastante, cara. E trabalhava, e sempre trabalhava de manhã. Estudava de manhã, trabalhava à tarde. E aí, cara, começou, né, a se popularizar o ar-condicionado. O ar-condicionado existe faz muito tempo, né? Mas assim, sempre foi uma coisa muito da elite, né? Não era todo mundo que tinha, era muito caro, gastava muita energia, né? Então começou a se popularizar o ar-condicionado. E também começou a esquentar, né? Cada dia mais, cada dia a tendência é esquentar mais, né? E o Alex foi e instalou um ar-condicionado uma vez. E ele falou, ó, esse ramo é bom. Essa veia de serviço é interessante. É rentável, não tinha ninguém que fazia na cidade. E aí ele foi se especializando nessa parte de ar-condicionado, instalação de ar-condicionado. E aí comecei a instalar ar-condicionado junto com ele. E aí ele montou uma loja de representação, né, da Multiar, de venda e instalação de equipamento de ar-condicionado. E a gente vendia muito ar-condicionado, né? Vendia muito ar-condicionado. Nessa parte a gente estava na instalação. Aí começou a crescer um pouquinho. Aí ele me transferiu para a área de vendas. E aí eu, na parte do ar-condicionado, eu virei meio que vendedor da loja de ar-condicionado, né? E aí também foi uma experiência nova, porque eu só tinha trabalhado na parte técnica, na rua, eu nunca tinha mexido com vendas, né? E eu comecei a trabalhar com venda de ar-condicionado. Eu lembro que na primeira semana, quando ele me transferiu de setor, ele me deu uma caixinha de cartão e falou assim, ó, você vai pegar Carlos Ferrari, que acho que é a rua mais longa de Garça, passa pelo centro, você vai me entregando o cartão de porta em porta, se apresentando e tal, e falando da loja, ar-condicionado. E eu realmente fiz isso. E vendia bastante. Mas assim, naquela época, Zé, não é igual hoje que você entra na internet totalmente confiável, você entra e compra. Naquela época o pessoal ainda tinha um pouco de receio de comprar pela internet, né? E assim, uma coisa que eu acho interessante é que assim, o pessoal tinha muita confiança na gente, no nosso trabalho. Porque pensa, um menino novo, 15 anos de idade, vendendo, né? Dava seus dados, passava o cartão, 15, 20, dependendo da venda. E a gente ganhou uns 3 anos seguidos aí a maior revenda de ar-condicionado da Multiar da região. Vendia muito. Na época do verão, eu lembro que a gente ficava o dia inteiro vendendo e à noite, 6 horas, ia para a empresa para passar os pedidos. E aí era venda, naquela época era venda de rua mesmo. Você andava com a mochila, a maquininha de cartão nas costas, carregava à noite, talão, preenchia o pedido, passava o cartão, grampeava o recibo do cartão junto com o pedido, deixava uma cópia pro cliente e depois uma cópia você escaneava no scanner. Não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? O cliente já comprava o aparelho e serviço ali, já fechava tudo. Já fechava tudo. Que fantástico. O serviço a gente fazia para nós e o aparelho a gente pegava uma porcentagem. Mas assim, cara, hoje em dia hoje em dia não se viabiliza mais esse tipo de ação, né? Hoje em dia você tem tudo muito rápido, na hora, na mão. Na época não tinha isso. E aí foi, cara, aí foi vendedor, a empresa cresceu, né? A empresa foi crescendo, o Alex sempre trabalhando e tal. E a gente começou a vender bastante ar-condicionado. Aí um ponto de virada assim na minha trajetória profissional, o que aconteceu? Eu tinha na minha cabeça muito claro que assim, como eu tinha começado com o Alex, foi o primeiro funcionário dele, eu achava que eu tinha que ser um funcionário com maior carga e maior salário, independente, só por esse fato. Na minha cabeça, imatura na época, era isso, né? E eu não procurei estudar, não procurei me profissionalizar na época, quando eu tinha meus, sei lá, 17, nunca tinha feito um curso de nada, né? E aí a gente tinha um pouco de atrito por causa disso, eu ficava um pouco chateado por causa disso, porque ele começou a ter que trazer técnico mais qualificado que eu. E ter que pagar mais do que eu, porque os caras eram mais qualificados, né? Isso gerava um pouco de atrito, gerava um pouco de
se chateava um pouquinho, né? Mas por conta da imaturidade. Eu não entendia na época, né? E aí teve uns atritos e tal, eu decidi sair da empresa, saí com 19 anos. E arrumei trabalho numa empresa de refrigeração também, só que numa cidade vizinha, né? Que é Marília, onde a gente está. A empresa, a Velter, hoje ela é sediada em Garça, né? A gente tem vários centros de operações distribuídos, mas a sede dela é em Garça. E eu vim trabalhar em Marília, só que assim, para me conseguir esse trabalho, eu tive que fazer um currículo, cara. E aí quando fui fazer um currículo, eu não tinha nada para pôr no currículo. Então assim, quem tá ouvindo a gente, cara, pensa... A coisa mais triste que tem é se você for preencher um currículo e não tiver nada para pôr. Então um curso de fim de semana para pôr no currículo. E aí foi um baque assim na minha que me deu um choque de realidade. Quando você precisa ir pra rua e preencher um currículo e você não tem nada para pôr. E eu tinha 18 anos na época, 18 para 19, enfim. Consegui esse trabalho aqui na empresa, no mesmo ramo, né? Só que era um pouco mais industrial. E aí eu já despertei, falei, eu preciso estudar. E eu comecei a estudar. Aí eu comecei a fazer Senai, parte elétrica, fiz todos os cursos do Senai. Depois eu comecei a estudar a parte de projeto, e trabalhando, fazendo projeto, fazer curso de projeto, AutoCAD, Inventor, toda a parte de curso de software, treinamento de software. E também já tinha iniciado a faculdade em paralelo a isso, né? E trabalhando aqui em Marília, eu trabalhei 1 ano aqui em Marília, só que aqui em Marília o pessoal era mais industrial. A Velter na Velter na época era Tecnoar, era maior, né? Só que era muito ainda ar-condicionado residencial. Aqui a empresa era menor, só que era mais focado na rama industrial. E tinha termos e coisas que eu não conhecia, porque era equipamentos que eu não mexia. E eu lembro que eu imprimi uma apostila de refrigeração industrial, e eu ficava com ela onde eu ia. Então eu escutava o pessoal conversando. Ah, tem que trocar tal válvula, uma válvula assim. Eu ia lá, válvulas, tipos de válvula, para que serve. E aprendi muito, cara. Aprendi muito. E estudando, sempre estudando. De lá pra cá, depois desse dia que eu precisei preencher esse currículo, eu vi que eu não tinha nada pra pôr, de lá pra cá eu nunca mais parei de estudar, cara. É o que eu sempre falo pro pessoal. Não importa, cara, se você for... eu vou... Que seja, faça um curso de corte e costura. Mas não dá pra fazer engenharia. Faz um curso de corte e costura. Faz um curso de culinária. Faz um curso de movimenta, né? Se movimenta, estuda, lê um livro, conhece gente. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Essa saída, então, da empresa que você trabalhava do seu irmão, né? Que tá no ar, foi onde despertou essa necessidade para estudar. Foi. Então, o ganho ali que você teve foi gigante. Pra você Exatamente. E falar, cara, eu preciso me especializar. Preciso me especializar. E passaram-se todos esses anos, né? Você vai contar um pouco mais do caminhar, mas bacana como algumas situações da nossa vida de mudança, né? Eu acho que é pro mal, mas no fundo sempre é pro bem. Com certeza, sempre é pro bem. Sempre é pro bem, se nós souber aproveitar, né? A vida ela vai te dar as pancadas, né, meu? Aí vai de você saber tirar a lição disso, né? E aí, enfim, trabalhei 1 ano nessa empresa, aí voltei pra Garça e tal, aí o Alex me chamou pra voltar, voltei a trabalhar e tal. E aí foi logo na transição que ele também estava querendo migrar para o ramo industrial, sair um pouco do residencial e para o industrial. Porque que acontece? No ramo do ar-condicionado que a gente tinha de loja, de ar-condicionado de instalação, ele é muito sazonal. Ou seja, no verão você vende, rebenta, mas no inverno, outono, você tem uma baixa muito grande de faturamento, né? Então a gente foi pro ramo industrial, o Alex enxergou isso e ele falou, preciso entrar na indústria, porque na indústria tem trabalho todo dia. Focado na área de manutenção, contratos de manutenção. Então o Alex é um cara que ele sempre teve uma cabeça muito boa, cara, pra oportunidade, e ele também sempre foi um cara que sempre foi muito ele vai. Não tem medo, né? Não tem medo, ele vai, ele faz, entendeu? Tem coragem, né? Então assim, ele teve essa visão e foi para a área industrial. Só que Tecnoar, ele, né, a cabeça dele de empresário, como Tecnoar, ele ficava muito limitado a ar-condicionado. Ele falou, eu preciso mudar isso, preciso criar uma marca.
uma identidade nova, porque eu não quero ficar só no ar-condicionado, eu quero obra, eu quero engenharia, eu quero maquinários grande, chiller, enfim. Esses são termos mais específicos do ramo. Então, aí foi preciso criar uma marca. Aí ele foi onde ele trouxe uma empresa do Sul, de marketing, e criou a marca da Velter, né? Que Velter quer dizer velocidade, transparência, técnica e resultado. Voltado para a área de engenharia e manutenção. E a gente fez a transição de Tecnoar para a Velter. Na época a gente tinha 4 equipes, 4 técnicos e 8 auxiliares. Acho que 2 no administrativo lá, tá? E aí a gente fez essa mudança. E aí começamos, cara. Aí foi um dia após um dia, foi crescendo, foi indo. E estamos no caminho até hoje. Que bacana, né? Bacana. Hoje... A história é muito longa, né? No meio disso teve muitas coisas, mas para resumir um pouco é isso aí. Muito bom, muito bom. E hoje que você tinha 4 técnicos com mais 4 auxiliares, que são 4 equipes, 4 equipes e 4 carros. 4 carros. Isso. Mas só que esse modelo que você tinha, que era para pessoa física, era na região de Garça, né? Garça região, isso, exatamente. E como foi assim, o primeiro contrato que você fechou com uma empresa, que você precisou deslocar, por exemplo, uma equipe mais longe? Como foi essa experiência? Cara, é muito desafiador, porque assim, quando você começa a viajar, não sei quem teve a oportunidade já de viajar ao Brasil, conhecer um pouco do nosso país, mas assim, a diferença é absurda de um estado para o outro. De tudo, né? Você tá aqui no estado de São Paulo, você vai, por exemplo, para o estado do Mato Grosso, principalmente para cima, né? Quanto mais você vai subindo, mais vai ficando pior a situação, né? Então você pega, parece que você tá em outro país, né? Parece que você não tá no mesmo país. As rodovias são diferentes, as pessoas são diferentes. Então é bastante desafiador. Nosso modelo, como é que funciona? O primeiro centro de trabalho assim mais distante que a gente criou foi em Linz. Foi uma virada de chave também para a empresa, que foi quando a gente começou a pegar contratos industriais em empresas multinacionais, né? Que a JBS de Linz foi o nosso primeiro polo assim, de atendimento que abriu as portas para a gente ali. Então como é que era no começo? E voltava todo dia. Então a gente tinha um deslocamento muito grande, né? E aí começou um trabalho de recrutamento na região, aí você vai recrutando e vai absorvendo esse trabalho. Até a hora que você tem trabalho e demanda para uma equipe fixa na região, você estabelece uma equipe fixa na região. Enquanto você não tem demanda para equipe fixa na região, você vai fazendo volante, deslocamento. E fazendo conta. Porque assim, cada atendimento, na área de serviço, cara, todo serviço ele é personalizado para o cliente. Então assim, hoje a gente tem 270 contratos. 270 contratos. Cada cliente tem uma particularidade. Entendeu? Então assim, não tem regra, não tem fórmula. É o dia a dia, é estudando, é testando, mudando, desenvolvendo modelos de negócio, modelos de atendimento, modelos de rota, modelo de carro, qual o melhor carro, qual a melhor ferramenta. Tudo para melhorar a entrega para o cliente. A entrega e otimizar o resultado. Porque hoje é tudo muito caro, né? E o nosso negócio é vender hora, né? A gente vende hora, né? Então, assim, tudo que for para otimizar esse atendimento é ganho. Muito bom. Desses contratos hoje, 270 contratos, o principal serviço é PMOC? Dentro da nossa carteira de serviços, assim, dentro da nossa carteira de serviços, o nosso carro-chefe hoje são contratos de manutenção, né? E a legislação tem uma lei federal, que é a lei do PMOC, que está estabelecida em normas, que todo estabelecimento comercial ou industrial que tem uma carga de instalação de refrigeração maior que 60 mil BTUs, tem que ter uma empresa responsável por esses equipamentos e a manutenção e o cuidado desses equipamentos. Porque são equipamentos que estão diretamente ligados à saúde. Então, assim, o ar-condicionado é um equipamento que está diretamente ligado à sua saúde e à sua qualidade de vida. O que você está respirando, a qualidade desse ar que você está respirando, entendeu? Fungos, bactérias. Então, tem que ter um cuidado, tem que ter uma empresa profissional nesse segmento para fazer a limpeza, os cuidados,
a higienização, né, desses equipamentos. Então, o nosso principal contrato é esse. A gente vende isso para as indústrias. Entendeu? As indústrias, hoje, ela tem muitos equipamentos de ar-condicionado. Toda sala tem equipamento de ar-condicionado. Então, a gente oferece esse trabalho dessa manutenção, né, desse laudo, que é uma lei. E fora isso, também vai aparecendo os projetos, né, de áreas novas. E aí a gente entra com o time, a gente tem o time de engenharia, né, o setor de engenharia e obras especializadas direcionado para isso. E aí a gente entra com o contrato e a gente colocou a gente entrou dentro do cliente, vai surgindo as demandas, né? Eu tenho um projeto aqui, eu vou ampliar ali, eu preciso disso. A engenharia nasceu porque viu as necessidades dentro das indústrias. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Então, e hoje corresponde o que? Só ver no volume de trabalho de vocês, em quantidade de pessoas hoje. Engenharia é muita pessoa? Muita aqui? Engenharia a gente tem. Não, engenharia não. Engenharia a gente tem os colaboradores fixos, mas tem muita parte, tem muitas equipes terceirizadas também. Então a gente aplica muito isso. Então, assim, obras industriais tem que ser equipe própria. Não dá, você não consegue terceirizar porque a maioria dos contratantes aí cai como quarteirização, né? Então tem que ser funcionário, registrado, tudo certinho, documentação. Mas geralmente obras que saem fora da indústria, aí você consegue trabalhar com terceirização. Ô Lucas, e assim, quando você foi lá, desde o início seu, né? Você começou na parte técnica, com 13 anos, né? 13 anos. Aí foi para a área comercial? Fui para a área comercial, trabalhei na área comercial um tempo. Depois eu fui para a parte de líder de equipe, onde eu fazia as rotas. Isso. E aí hoje você é o diretor de operações da Velter, uma empresa que... Quantas equipes tem hoje ativa? Hoje já tive equipes de dupla, a gente está com 60 duplas, 60 equipes. 60 equipes, né? Isso. Então para quem começou com 4 equipes, né? Isso. 60, o volume é muito maior. Qual que é o desafio hoje de um diretor de uma empresa de engenharia e manutenção para conseguir entregar o serviço, né, o que foi contratado? Assim, né, acho que o desafio nosso hoje, né, e eu falo muito isso com o pessoal lá, né, e o desafio de todas as empresas do ramo de serviço, né, é pessoas, sempre pessoas, mão de obra, e não só mão de obra, assim, porque hoje a gente vive no mundo VUCA, né, o termo, né, que é mundo volátil, estável, né, incerto, né. Então, o turnover de funcionário hoje é muito alto, né. Antigamente o pessoal entrava numa fábrica, trabalhava 30 anos e aposentava. Hoje a média de que um jovem fica numa empresa é 9 meses. Não 9 meses. Média. Independente do cargo. Independente do cargo. Hoje do jovem, você pegar... É que eu esqueci o termo, Geração Z? Geração Z, que acho que é depois de 2000, ou de 90 a 2000. Eles ficam em média 9 meses no emprego. 9 meses, é pouco. 9 meses, não chega a dar um ano. A média geral do Brasil é essa. É pouco, né? Então, assim, você não consegue... Hoje, para você contratar um colaborador, para você transferir... Porque, assim, pensa, ele tá... eu contrato o colaborador porque vai estar a 1.000 quilômetros de distância de mim. A gente tem software, controle de frota, controle de OS, mas o desafio é como eu faço aquele cara ter o DNA da empresa. Entrar na cultura, né? Entrar na cultura, ter o DNA da empresa, entendeu? E você não faz isso em uma semana. Você pode fazer uma imersão, workshop, curso, treinamento, mas se você não estiver ali lado a lado, dia a dia, transmitindo isso, transferindo isso, para ele ser um replicador dessa cultura, porque eu preciso que ele seja um replicador dessa cultura, porque vai passar ali outras equipes, vai ter ali auxiliar que vai virar técnico, então a gente precisa formar replicadores, né? Você não forma isso em uma semana, em um mês, em 3 meses, entendeu? Então esse é o desafio. E aí entra, né, cara, comunicação, né, comunicação assertiva, audição. Então, hoje em dia, o difícil é isso. Se você for no nosso escritório, você vai ver que a cultura do nosso escritório, o pessoal que trabalha lá entrou hoje, daqui 2 meses, sem você falar um A com ele já absorveu a cultura da empresa. Né? Porque o ambiente que ele está inserido ali estimula ele a ter esse comportamento, né? De autocobrança, autoliderança, autogestão de tempo.
Então, o ambiente que ele está inserido força ele a isso. Agora, quando eu tenho um técnico que está longe de casa, que ele está com o carro da empresa, que ele não está inserido num ambiente que estimule isso, aí é difícil. É difícil, né? É Não difícil. tem parâmetro, né? E muitas vezes é um bom técnico, porém não tem mais uma inteligência emocional, muitas vezes vem com vícios, né? Não só vícios de costume, mas vícios negativos, por exemplo, bebida, né? Hoje em dia também, fala né? muito das hard skills e soft skills, né? Que são as competências técnicas, competências comportamentais, né? E assim, técnico, geralmente quando o cara tem quando você acha o cara que é bom nos dois, você achou uma mosca branca, entendeu? Porque geralmente ou o cara é muito bom de comportamento, o cara é excelente comportamental, responsável, educado, mas ele não tem o conhecimento técnico. E o conhecimento técnico, você não ensina do dia para a noite, entendeu? Hoje um técnico, para ele ser um técnico de refrigeração, hoje ele tem que entender de química, mecânica de fluidos, mecânica de cinemática, de movimentação. Ele tem que entender de elétrica, ele tem que entender de comandos elétricos. Então, assim, o conhecimento técnico que ele tem que ter é um conhecimento técnico que abrange várias áreas da engenharia, entendeu? E o comportamento você também não ensina do dia para noite. Entendeu? A pessoa não acorda hoje de um jeito e amanhã ela tá de outro jeito. Né? É uma vida de experiências e aprendizados que vai editar como aquela pessoa vai ser socialmente, né? E hoje a gente está numa década, socialmente a gente está vivendo períodos complicados, né, da nossa sociedade. Hoje em dia já não se tem mais aquele olho no olho, minha palavra. Então hoje em dia está muito complicado. Hoje em dia o pessoal parece que não liga mais para isso. Então os valores estão invertidos, né? Então, a sociedade está desafio, mas nem por isso você deixa de entregar seus trabalhos, seus projetos, né? Junto com a sua equipe. Exatamente. Só que assim, a gente começa tendo em vista esse cenário não vai mudar, né? A gente sai fora da nossa mão, sai fora da nossa alçada. O que a gente pode fazer para contornar isso? Então a gente tem um time de recrutamento e seleção muito bom. E a gente investe, vai buscar o melhor funcionário, vai buscar o melhor colaborador. E a gente tem as equipes backup hoje em dia, né, na empresa. Então, assim, hoje a gente tem algumas equipes que elas não têm atividade fixa. Entendi. Era como se fosse um super banco de reserva. Sim. Então, por exemplo, se eu fechar um contrato hoje, eu tenho equipe para atender os caras, são equipes que tem a nossa cultura, são equipes que são fidelizadas à empresa, são equipes que são responsáveis, e eu mando essa equipe para iniciar esse contrato. Enquanto isso, meu time de recrutamento e seleção busca o colaborador adequado para aquela região. No caso desse backup, muitas vezes ele não é daquela cidade, daquele projeto. Nunca é. Mas vai começar o projeto com essas pessoas, mesmo com custo maior, né? Mesmo custo maior, mesmo tendo... mesmo com custo maior, mesmo tendo custo de deslocamento às vezes, hotel, alimentação, mas a gente banca isso para iniciar o contrato. Projeto até encontrar local. Até encaixar essa equipe lá. Muito bom. Por isso que às vezes nossos contratos ele vai começar a ser lucrativo para a empresa depois de 7 meses, 8 meses. Às vezes os primeiros 7, 8 meses é só prejuízo. Porque, querendo ou não, eu vi já alguns projetos de vocês, participei de como funciona, até o Alex falando. Quando você faz um PMOC numa indústria, nada mais é que você catalogar, cada ar-condicionado vai ter uma página, um livro, para documentar ele, né? Exatamente. Assim, o PMOC, que é essa lei federal, ela tem algumas prerrogativas, né? Então, assim, um delas é o Databook, que é o livro de dados dos equipamentos. Então, a gente cadastra todos os equipamentos, traz para o nosso banco de dados. Então, no nosso sistema, tem todos os equipamentos dos nossos clientes, são mais de 20 mil equipamentos hoje lá cadastrados. Então, a gente cadastra os equipamentos, a gente monta esse databook, monta essa documentação, porque aí tem auditoria, né? Então, o fiscal ele pode chegar a qualquer hora na indústria e falar, deixa eu me checar
a parte de HVAC, né, que é ventilação, aquecimento e ar-condicionado. E aí a empresa tem que ter essas documentações. Atualizado, né? Atualizado, tudo certinho. E como é a frequência de limpeza de um ar-condicionado que está no PMOC? É mensal? A periodicidade? Periodicidade. Assim, a BNT, ela determina a periodicidade que tem que ser feita, né? De manutenção dos equipamentos. Mensalmente você tem que fazer manutenção dos equipamentos, só que os tipos de manutenções mudam. Tá. Por exemplo, todo mês eu vou fazer a manutenção dos filtros, a troca dos filtros dos equipamentos, e limpeza superficial das superfícies, plásticas, etc. E aplicação do antiparactericida. De 3 em 3 meses eu vou fazer a lavagem da serpentina. De 6 em 6 meses eu faço o reaperto dos terminais elétricos. Então você tem todo esse mapa de manutenção aí dos equipamentos. Por isso que dá esse trabalho nos primeiros 7 meses aí, esse custo, né? Geralmente sim. Tudo isso, né? Pessoal, visita frequente da supervisão. Então quando tem um contrato novo, a gestão tem que estar lá sempre, porque assim, hoje a gente tem as equipes são separadas em operações, e cada operação tem o seu gerente de operação e seus PCMs, que é o que faz a parte operacional, né? Então assim, o gerente de operação vai ter os PCMs, que faz todo o controle de manutenção, agenda com as equipes, controle de software, relatórios. E o gerente de operações faz as visitas, faz a parte de relacionamento, acompanha as equipes, faz auditoria dos carros, auditoria de ferramenta, auditoria de serviço. Então é bem trabalhoso. E a sua rotina como diretor de operações, como que é, Lucas? Para quem não conhece. A minha rotina hoje ela é muito separada. Geralmente, meu dia ele se divide em RH, né? Então assim, RH todo dia, boa parte do meu dia separado para isso, principalmente focado na parte de recrutamento, né? Então, reuniões diárias com o time de RH, turnover de funcionário, etc. Depois eu tenho a parte de engenharia, que também me consome uma boa parte do meu dia, que é a parte de projetos, que é onde eu tenho que estar... Eu lidero diretamente a equipe de projetos de engenharia. E depois eu também tenho a parte de operação, né? Que eu faço reuniões diárias também com os gerentes de operações. Hoje, o Alex está mais, né? O Alex é o CEO da empresa, ele fica mais na parte estratégica, né? E eu fico mais na parte tática. Né? Então o Alex, ele vê o que ele quer fazer, onde ele quer ir. E aí em conjunto a gente vê como fazer isso. E eu estou muito na parte de processo. Então, sou muito envolvido na parte de processo ainda. Que é o que você forma de gerenciar. E como nasceu essa necessidade da estrutura metálica? Foi dentro das indústrias também? Ou não? Você viu uma oportunidade de mercado? Foi. Assim, a gente começou com a área de projetos, né? E eu comecei também, junto com a minha graduação, eu comecei também a fazer as especializações, né? Então fiz especialização de projetista de tubulações industriais, né? Eu fiz especialização em projetos de ventilação industrial, eu fiz especialização em projetos de máquinas. E todas essas especializações tinham disciplina de projetos de estruturas, porque se você vai fazer uma tubulação, ela não vai ficar voando. Você tem que fazer um suporte, você tem que ter a base de cálculo para fazer isso, quanto que vai pesar, qual é a estrutura que você vai utilizar, qual é o perfil. E eu fui me interessando bastante por esse ramo, de estruturas metálicas. E aí eu fiz especialização em projetos de estruturas metálicas, o Alex e a gente conversando, viu que era interessante, e montamos um braço de estruturas metálicas, né? Então hoje também a gente tem esse ramo, e vem crescendo bastante, a gente tem bastante trabalho nesse segmento, porque a gente também entrega um trabalho diferencial, né? Porque a gente tem muita serralheria hoje em dia. Eu quero fazer a estrutura da minha casa, eu vou fazer um mezanino metálico, eu vou fazer uma cobertura, eu vou fazer, sei lá, um galpão. Só que o serralheiro não vai te entregar um projeto, ele não vai te entregar uma segurança financeira, entendeu? Ele não vai te entregar um contrato assinado. Então a gente veio com esse diferencial. Isso isso não é
cliente final. E na B2B, nas indústrias, a gente também vem agregando mesmo metodologia, né? Muito bom. E é legal que é um mercado que, quando vocês montaram, eu fiquei olhando assim, como se fosse serralheiro. Tem um serralheiro, aí tem um serralheiro que tem estrutura, mas tem um serralheiro que é informal. E tem a empresa que mexe com estrutura metálica, né? Isso. E para quem olha de fora, eu como consultor, eu fiquei imaginando assim, cara, que interessante. Porque muitas vezes, mesmo o mercado sendo competitivo e informal, ainda tem oportunidade de você se posicionar, né? Tem Você acaba se oportunidade. posicionando dentro daquela informalidade, aquela... Tem muita oportunidade. Hoje, cara, no Brasil você tem muita oportunidade. Desde que você faça tudo com muito carinho, com muita dedicação, sabe? Você, com certeza, tudo que você se propor a fazer com carinho, com dedicação, com amor mesmo, pode ter certeza que vai dar certo. Vai ter desafios, vai ter problemas, né? A gente tem problema todo dia, a gente lida com desafios todo dia. Mas no final dá sempre certo. Sempre certo, né? Sempre certo. E assim, Lucas, desses projetos que você fez nesses últimos 15 anos, 15, né? Você tá com o quê? 30? Eu tô com 30. Começou com 15? 15 anos, né? 15, é. De projeto deve ter que uns De 10? projeto, não, menos. Projeto mesmo. Essa parte de engenharia mesmo, uns 6. 6 anos. Mas de PMOC mais, né? PMOC mais. Ar-condicionado sempre. Sempre, né? Sempre. Agora essa parte de engenharia e projetos é mais recente. E assim, quando o primeiro projeto que você entrou de engenharia, você viu aquela estrutura, falou, cara, eu vou entregar um negócio grande, assim. Como foi? Porque eu percebo, Lucas, até nós falamos sobre o perfil do Alex, né? Que é seu irmão aí, CEO da empresa, e amigo meu. Nós percebemos que a visão é tudo, como que você enxerga, né? E muitas vezes a pessoa que presta um serviço, que seja de serralheria, ou que seja de engenharia, construtor, por exemplo, ele não consegue entrar numa empresa grande, né? Por causa da mentalidade, ele não se sente capaz, eu sinto isso, né? Olhando a pessoa que olha vocês fazendo projeto. É exatamente isso. Exatamente isso. A primeira empresa grande que a gente entrou, que foi a JBS de Lins, o Alex parou eu na portaria e deixou um cartão. Pô, eu sou o Alex, sou de Garça, empresa de ar-condicionado, queria deixar um cartão. Tô disposto a atender, a vir atender vocês, deixou um cartão. Muitas vezes esse construtor, e eu já não tenho isso, então assim, é uma virtude você entender o que você é bom e o que você não é. Perfeito. Né? Eu já não tenho muito isso, eu sou muito cauteloso. O Alex já não, o Alex ele bota mais fé nos funcionários dele do que os próprios funcionários dele, entendeu? Ele bota mais fé em mim do que eu mesmo, entre aspas, né? Minha família, no geral, todos eles, né? Então o Alex sempre foi muito pra cima. Então, assim, o consultor, às vezes, ele não entra porque ele não vai. Às vezes ele acredita que não é viável pra ele, às vezes ele acha que não vai ter capacidade de executar. Então foi assim, o Alex deixou um cartão na porta da empresa, a gente fez um trabalho lá, o pessoal elogiou bastante. Não sabíamos fazer, descobrimos no meio da corrida. Que fantástico. Então a gente aprendeu a dirigir o carro no meio da corrida. E no final o pessoal elogiou, gostou, e aí abriu a porta, cara. E aí dali pra frente foi um contrato aqui, um contrato ali, um contrato lá. A gente já teve contratos em Cuiabá, lá no norte do país. Temos contrato hoje em Maceió. Projetos já fizemos, projeto Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro. Então, fizemos bastante coisas, cara. E hoje, para você como diretor, você não que chegar, e querendo não, quem gera demanda é o comercial, né? Isso. Independente do tamanho do projeto, você vai desenrolar. Você não tem mais esse receio, essa limitação, essa crença. Não, hoje não, porque a gente foi adquirindo know-how, né? Então você vai adquirindo know-how, você vai trabalhando, você vai errando, você vai aprendendo. Mas hoje a gente tem um time muito grande, a gente tem hoje lá 4 engenheiros lá, engenheiro civil, engenheiro eletricista. Tem o Guilherme, que trabalha com a gente também desde a fundação da empresa, que entende tudo de ar-condicionado. Então a gente é bem seguro nessa parte. Projetos de ar-condicionado, climatização, ventilação, estrutura, que aparecer, a gente topa. Que bacana, né? E onde for também a gente topa, desde que seja viável, né? E aí o Alex entra na parte comercial, que ele é muito agressivo, sempre foi, né? O Alex gosta muito dessa área de comercial e sempre foi muito focado nisso.
E o Alex vende, cara. O que der que você der na mão pra ele vender, ele vai vender. Ele vende, né? Ele vende. Ele vende. O que você der pra ele vender, ele vai vender. E eu já participei de algumas apresentações do Alex fazendo, né? Uhum. E é legal você ver ele demonstrar, ele domina muito. Domina. Ele domina, sabe, você vê que não é uma venda assim de oba-oba, não, é uma venda técnica. Técnica, tem que ser. Porque os nossos compradores, assim, por exemplo, a gente vai fechar um contrato com a JBS. Não é o Joelis, eu não vou negociar com o Joelis Batista. Eu vou negociar com o gerente de engenharia. Então o cara entende do assunto. Se você chegar lá e falar uma groselha, o cara já te corta ali da mesa na hora. Então assim, você trata com pessoas, quem fecha é o compras olha valores. Mas para você chegar no compras, primeiro tem a parte de compatibilização de orçamento. Compatibilização, que é um projeto. Que ele vai pegar os concorrentes e aí a equipe de engenharia do cliente vai fazer a reunião com os prestadores para ver se está alinhado a proposta com o escopo que ele pediu. Muito bom. Ó, aqui você vai fazer uma tubulação de inox, mas que tubo você está utilizando? É o Schedule 40, inox 316, tal. Beleza, é isso que está aqui, é isso que está aqui, tal. Mas você vai fazer a solda como? Que tipo de processo de solda você vai fazer? E aí se você não dominar, se você se mostrar inseguro nessa parte, você nem sobe para a parte de negociação final. Entendeu? Ali é uma forma de filtrar, né? Filtrar. Exatamente. E uma vez eu ouvi tive um sócio na área de software e ele falou para mim, ele saiu do segmento de software e foi para a área de lançamento imobiliário. E ele falou, faz uns 8 anos isso, Eduardo Berto, né? E ele falou assim, o Zé, chamado Jolu Ramos, né? José Luizão. Jolu, deixa eu contar pro seu negócio, nós estamos tomando café. Você também tem histórias, né? Aí ele falou assim, eu guardo isso aí comigo, sabe, Lucas? Aí ele falou assim, Julu, deixa eu falar um negócio pra você, cara. Você lembra quando nós vendíamos sistema? Lembro. Cara, você lembra de 50 mil, 100 mil? Que sofrimento era para fazer aquele fechamento? Lembro, Berto. Rapaz, tem que ver eu fechar nesse segmento meu. Esse segmento eu chego na mesa, o cara é dono de uma área, de uma greba e tal. Eu mostro o projeto, quantos lotes vai ter ali. Deu de VGV, Lucas, é o valor geral Sim. de quanto vai dar a venda, né? Deu 20 milhões lá. E aí falou, não quero. O cara fecha. Fecha como se fosse 20 reais. Né? Porque é o negócio dele, né? Exato. Ele falou assim, então assim, Jolu, então assim, cara, como... Por isso que eu guardo isso pra mim, sabe, Lucas? Tô passando isso na JLRT, na parte de monitoramento de reservatório, num ramo que eu nunca atuei, que é condomínio. E quando eu faço hoje uma apresentação, que quem faz a parte comercial é o Juliano, né? É consultor da empresa. Você percebe o seguinte, uma coisa muito simples, não é complexa, que envolve tecnologia, e você percebe mão de obra, recorrência, e você fala assim, caramba, lida com o síndico ou administrador, então você começa a compilar o seu conhecimento, porque chega uma pessoa falou para mim ontem, Zé, como que você conseguiu ter essa segurança? O conhecimento faz isso. Aí na hora eu refleti, eu falei, fulano, deixa eu falar um negócio pra você. Talvez foi as pancadas da vida, mas também tem o ponto de você, com as pancadas, você buscar o conhecimento e quando você entra para entrar na negociação ou num desafio de um problema, você já entra preparado, que você já sabe como resolver. Exatamente. E aí você é a solução. A pessoa tem um problema e você se tornou especialista, né? Sim. Como a vida vai amadurecendo a gente, né, Lucas? Amadurecendo a gente também vem trazendo pessoas para te apoiar, né? Apoiar. Então, é o que eu falo pro pessoal. Sempre quando eu vou sentar na mesa e às vezes eu vou conhecer algum candidato, alguma coisa, eu sempre falo, ó, cara, esse ramo de refrigeração é um leque muito grande. Ninguém sabe tudo. Então, assim, eu quero saber o que você sabe fazer. Muito bom. Eu sei que você não vai saber fazer tudo, mas o que você fala pra mim que você é seguro em executar? Que aí dentro disso, a gente vê onde você vai ser mais aproveitado aqui dentro, entendeu? Porque não adianta você chegar e falar assim, eu sou engenheiro, porque assim, acontece muito lá de contratar engenheiro, o cara chega e fala, sou engenheiro. Só que o cara não tem a vivência, a prática, não tem um jogo de cintura, de lidar com o técnico. Porque assim, hoje, quando você vai falar com o técnico,
Você tem que dominar o jeito de falar, de se comunicar. Porque comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, assim, não adianta eu chegar para falar com o técnico, às vezes o cara trabalhou a vida inteira com ar-condicionado. E não adianta eu chegar e falar... E ele tem um puta conhecimento de ar-condicionado e refrigeração. Mas se eu começar a utilizar a linguagem técnica, termos técnicos, os caras não vão saber o que eu tô falando. É igual conversar com a criança, né? Tipo assim, o pessoal, não que essa cara seja criança, não é isso, mas assim, você... Desceu no nível da pessoa, né? Não descer no nível, porque assim, descer no nível eu não gosto muito desse termo, porque... Mas assim, se adequar ao nível da pessoa, ao ambiente da pessoa, à forma dela de falar. Então a gente chega na obra e fala, e aí, mano, tudo bem? Como é que você tá? E aí, como é que foi aquele trampo lá? Porque isso aí cria intimidade, cria senso de equipe. O cara fala, pô, o cara é dos meus. Então tem muito gestor, gerente hoje, o cara ele passa olhando assim de cabeça erguida e não, cara, você tem que estar ali no mesmo ambiente, conversando, interagindo, assim, fazendo com que a pessoa saiba que ela pode contar com você numa dificuldade, que se ela tiver um problema, ela não vai ser julgada no primeiro momento, ela não vai ser julgada, não vai ser apedrejada, ela vai ter um parceiro que ela vai poder contar para ajudar, né? Então, um desafio hoje é esse, né, cara? A gente foca muito nisso lá. A empresa é muito boa, cara. Todo mundo que trabalha lá gosta muito. Muito boa essa parte de relacionamento, né? E eu lembro, cara, uma vez assim, quando a gente fechou, você foi fazer uma consultoria, ó, faz uns 10 anos. Uns 10 anos. Que era lá na avenida, lá em frente ao Márcio Autopeças. Você ficou bastante tempo lá, né? Vixe, a gente ficou lá. E eu lembro uma vez que o Alex falou assim, cara, Zé, eu queria faturar, meu sonho era faturar, acho que, ele falou, se eu não me engano, ele falou assim, meu sonho era faturar 100 mil por mês, cara, não sei o que, tal. Você falou assim, que 100 mil? Vai faturar 1 milhão, né? Você vê daqui 10 anos, você vai faturar 1 milhão por mês. E assim, hoje a gente fatura, né, cara? Então, são coisas que marcam, assim, que a gente não esquece, né? Quando faturou o primeiro projeto, acho que foi 800 mil. Que vocês vendiam de manutenção R$320 a instalação. Aí eu falei isso pro Alex, pastora Suzana. Um dia eu tava voltando de São Paulo com um cliente. O Alex ligou, Zé, pode falar? Posso. Ô Zé, cara, acabei de fechar um projeto aqui. Queria falar pra você. Eu vou falar, Alex. Cara, o dia que você falou pra mim que ia faturar 800 mil, daí eu pensei dentro de mim, o Zé tá ficando esse louco. Cara é louco. Eu vendo 320 reais de instalação. Mas não 800 mil. Mas não é, Zé. É uma coisa que você pegar que eu acho que é comum entre todo empresário. Se você perguntar pra ele assim, você sabia que você ia chegar aqui? Você imaginava que você ia chegar aqui? O cara fala, eu não imaginava. Verdade. Porque quando o cara tá começando, ele não imagina onde ele pode levar. Onde a Deus e a vida pode levar ele, entendeu? E a maioria, cara, se você chegar pra falar com esses grandes empresários aí, eu tenho certeza que falando. Você acha que o Flávio da PPA, quando ele tava lá fazendo o motorzinho, você acha que ele ia imaginar que ele ia ser referência nacional em automatizador de portão? Nunca na vida dele. Que ele ia ter jato pra andar, ia ter unidade aqui, unidade em Manaus, ele não imaginava que ele ia chegar. Não imagina. E assim, o Alex também tem certeza, ele imaginava que ele ia chegar no tamanho que ele quer chegar, e ele não imagina onde ele vai chegar ainda. Muito bem. Um dia eu falei pra ele, Lucas, até pra nós deixar gravado, eu falei pra ele que ele vai ser a maior empresa de Garça em quantidade de funcionários, né? Amém, cara. Aí eu falei pra ele assim, Alex, eu vejo você tendo 10 mil funcionários. Também faz um tempinho já. E é o que eu acredito, sabe, Lucas? O propósito que vocês têm não tem limite. Não tem limite. Atuar com mão de obra não tem limite. Eu não sei se eu já falei pra você, mas então vou pegar uma pergunta que eu vou fazer pra você. Até a sugestão da Jaque, viu? Gratidão, viu, Jaqueline? Ela falou, Zé, finaliza o programa com algumas perguntas. Vai ser bem bacana. Não que esteja finalizando, tá? Não, beleza. Vou deixar um jeito. Eu vejo assim, Lucas, existe uma necessidade muito grande de mão de obra. Sim. Isso é fato, é inegável, não tem como discutir. Mas também eu vejo que existe um gap muito grande, uma linha, um vácuo muito grande, que é o quê?
As empresas não têm uma universidade, não tem um centro de treinamento, não tem um ambiente que de fato faça, por exemplo, um jovem lá do SESI. Vou dar um exemplo da ETEC, por exemplo. Ou talvez até os filhos dos funcionários. Poder ter um ambiente de laboratório, de primeiro contato, ao ponto da pessoa, igual você começou a desejar, porque seu irmão começou a ter aquele modelo e você falou, cara, é um ambiente que eu posso aprender. Porque no fundo você foi desperto como? Por um ambiente que você acessou. Ô Zé, aí a gente vai entrar no assunto que a discussão é um pouco longa, mas assim, aí acho que já é um problema de sociedade. Sociedade. A nossa sociedade está caminhando para a imbecilização, certo? Se você pegar alguns anos atrás, tinha fila para você fazer inscrição no Senai. O pessoal dormia na calçada para pegar para você fazer inscrição para fazer a prova. Hoje não tá tendo turma, não fecha a turma. A ETEC de Garça lá, que são cursos técnicos gratuitos, estão fechando cursos porque não tem aluno. Que coisa. Porque a sociedade hoje ficou presa em rede social e celular. O pessoal não quer saber de estudar. Entendi. Entendeu? Então a gente está caminhando para isso. A nossa sociedade não está mais dando valor a isso, né? E a gente tem programas na empresa de especialização, só que geralmente a gente manda para os fabricantes. Então, por exemplo, vai direto para eles lá. Fica uma semana, 15 dias, né? Paga um curso de treinamento, ele se especializa nesse tipo de compressor, nesse tipo de fabricante. Ele especializa nesse tipo de válvula, nesse fabricante. Ô Lucas, até voltando um passo atrás sobre a Senai, as pessoas, o que tinha, não tinha. Eu lembrei assim, cara, grande parte dos brasileiros hoje que sai do Brasil para morar, por exemplo, no Japão, DKSEG, ou nos Estados Unidos, são pessoas para mão de obra que aquela cultura não quer fazer e eles pagam mais. Será que não existiria, por exemplo, algum país, alguma localidade que daria para trazer pessoas que de fato precisam? Porque querendo, por exemplo, pega uma Venezuela, trazer... Tem, a gente tem, na nossa empresa a gente tem cubano, a gente tem venezuelano. E aí, como que é o são pessoas. Esses que a gente tem são altamente qualificados. Então, porque, cara, talvez o Brasil, concordo, talvez nós tenhamos os próximos 30, 50 anos, mas será que não tem algum país? Eu fico imaginando, porque se o brasileiro sai daqui, trabalha no Japão lá 12, 14, 15 horas, nos Estados Unidos também, o pessoal falou que o pessoal não tá ganhando dinheiro lá, Lucas. Os brasileiros que tá ralando lá, tá fazendo para comer. Tá. Não é todo mundo que ganha dinheiro. Não. E é aquela ilusão do sucesso. Se você trabalhar no Brasil tanto que você trabalha lá fora, você ganha dinheiro aqui também. Exatamente. E vive bem, tá na sua terra e não é hostilizado, né? Concordo. Não é tratado como inferior. Inferior, concordo, exatamente. Concordo. Cara, mas muito bom, né, Lucas? Assim, bater esse papo com você sempre que eu posso nossa conversa e poder compartilhar para vocês que vão assistir. O Lucas é uma pessoa muito acessível. Não é uma pessoa que tem muitos amigos, né, Lucas? Eu não sou. Uma pessoa bem reservada. Mas para quem tem a oportunidade de conhecer ele, ter convívio, é um cara que tem muito a agregar. Para você que vai assistir, quer conhecer ele, como que poderia falar com vocês? Tem um Instagram, um LinkedIn? Eu tenho Instagram, e LinkedIn, né? Meu Instagram é Lucas Velter. O LinkedIn é Lucas Alves. Vai se procurar como Velter, Engenharia e Manutenção, também eu tô lá. 2 lugares para você que quer bater um papo, pedir uma opinião. Tem que conhecer ele, porque o Café com Se Leva é isso, Lucas. São pessoas que eu quero conhecer ou que eu já conheço. Legal. E no fundo, uma pessoa em 2022 falou para mim: eu fiz 84 podcasts na pandemia, só que era online. E uma pessoa falou para você, uma especialista em serviço lá de Campo Grande. Vocês vai ser interessante, viu? Da doutora, estava fazendo doutorado. Interessante, viu, Zé? Eu estava analisando o que você está fazendo, eu tenho muita amizade com ela, mas você encontrou uma forma de se atualizar fazendo podcast, né? Eu falei, fulano, eu não pensei nisso. Mas sabe, Lucas, foi um dos melhores anos que eu fiz mais conexão e mais aprendi.
Sim. Porque o podcast é isso, cara. É um momento que você revê a pessoa que você já conhece ou que você quer conhecer e você aprende um tema novo. Porque para quem não conhece a Velter, você pode entrar no site também. É uma grande empresa no interior que é mais conhecida fora do que em Garça. Com certeza. Em Garça, de funcionário, a gente só tem administrativo. Os técnicos são todos fora. Todos fora. Então, assim, uma empresa grande, que hoje, no segmento dela, tem empresas maiores, deve ter, né? Mas Tem alguns maiores, É, sim, mas mas a não- gente estamos no grid. está tamo brigando. posicionada ali, Tá né? posicionado. Uma empresa posicionada. Então, você que não conhece a Velter, sugiro entrar no site, conhecer o Lucas, que é o diretor de operações, o Alex da Alves também, que também é o CEO. Pessoas do bem que nós já se conhecemos, o quê? Uns 15 anos? Por aí, Zé. 15 anos aí. Como o tempo passa, né, cara? Se ajudando. Tem passa. Participa aí, e assim, para você que não sabe minha história com a família dele, quando eu prestei serviço pro Alex lá atrás, foi tão interessante que nesses últimos anos nós mantivemos contato, e esse ano que passou agora, julho, né? 26 de julho, foi o casamento dele. Casamento Ele tá dele. aqui no Golden e tal, então fui padrinho, tive a oportunidade de ser padrinho. E para mim, Lucas, isso é a riqueza da vida. Por isso que eu falo para você sobre aquele assunto que nós estávamos conversando na vinda. Não é que eu quero menosprezar ou desconectar das pessoas, não. Mas estou vivendo uma fase nova, de novas experiências pessoais com o meu relacionamento, né? E assim, né, cara, são coisas assim que... valores... Não existe regra. Cada um tem o seu. Não existe uma definição de sucesso. O que é sucesso para você pode não ser sucesso para mim, como pode não ser sucesso para o outro. Muito bom. Né? Então, assim, não é uma coisa, não é uma regra. Né? Perguntar para uma pessoa, o que é sucesso para você? O que é ser uma pessoa bem-sucedida? Eu vou falar, eu quero ser milionário, ter casa na praia. Tudo bem, isso é o que ele acha. A medida dele, Esse né? é o que ele acha. Outro vai falar, é ter uma família, é ter filhos. Isso aí. O outro vai falar, é dar orgulho para minha mãe, meu pai. Fantástico. Então, sucesso cada um tem sua definição de sucesso, mas eu acho que a gente tem que sempre buscar melhorar como ser humano. Independente da sua definição de sucesso, se é ganhar dinheiro ou se não é ganhar dinheiro, eu acho que a gente tem que sempre buscar melhorar, evoluir como ser humano, né? Como pensar no próximo, pensar no outro. Como que eu posso melhorar minha sociedade no meu trabalho? O que eu posso oferecer para a sociedade que vai melhorar? Por exemplo, nós vendemos... o nosso trabalho está ligado à saúde. Então a gente foca muito nisso, né? Saúde, bem-estar. Hoje bate muito a questão da ergonomia, né, no trabalho. Imagina você trabalhar no calor, trabalhar respirando um ar impuro. Então a Velter hoje ela presta um trabalho para a sociedade para melhorar a saúde da sociedade. Então a gente foca muito nisso. Então a gente sempre tem que buscar evoluir como ser humano no geral, cara. É nisso que eu acredito aí. Muito bom, Lucas. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu fizesse? Você tem expectativa? Não, tá tranquilo, não? Cara. É sempre muito prazer bom conversar com você. E aí, para ir para a reta final aqui, eu gostaria de agradecer a Jaqueline, que ela que contribuiu com uma sugestão de melhoria. O que nós vamos fazer pela primeira vez, Lucas? Eu gostaria de fazer algumas perguntas e você responder o mais breve possível. Bate-bola. Bate-bola, isso mesmo. Então vou começar aqui, um hábito que não abre mão. Tá com a minha mãe todos os dias possível. Muito bom, tá com sua mãe todos os dias possível. Um livro que todo líder deveria ler. Cara, um livro que todo líder deveria ler, eu indicaria os garotos dinamarqueses que desafiaram Hitler. Porque a história de... que quando Hitler invadiu a Dinamarca, o rei, na época era monarquia, ele entregou o país pros nazistas, né? E 4 jovens de 15 anos de idade criaram um movimento para defender o país e lutar contra o país e muita coragem. Foram jovens muito corajosos, pagaram-se com a vida, defenderam a nação, defenderam a pátria deles. Então é um livro que inspira muito coragem. Bacana. Como que é o título?
Acho que é os garotos dinamarqueses que desafiaram Hitler. Que fantástico. Um mentor ou referência de liderança? De liderança, meus 2 irmãos, cara. Com certeza. Jomar e Alex. Jomar e Alex. Esse cara é lento. Estamos fazendo barulho em Garça. Garça nunca mais será a mesma. Um valor negociável na sua vida profissional? Na minha vida profissional, honestidade. Honestidade. Quer colocar mais algum? Não, acho que é tudo legal. O maior desafio de ser um diretor e cristão? O maior desafio de ser diretor e cristão. Cara, acho que são os mesmos, mas assim, hoje você tem que saber lidar com a diversidade, você tem que saber lidar com as diferenças. Não é porque você é cristão que sua empresa inteira vai ser cristã, né? Então, eu acho que nesse sentido seria isso, saber lidar com a diversidade, saber respeitar a opinião e a crença de todos. Muito bom, muito bom. Um conselho que daria para quem está começando a liderar? Um conselho para quem está começando a liderar. Respeite as pessoas. Você não é mais que ninguém, você só está em um lugar, né? Você só... Tem um ditado que fala assim, você só é de verdade aquilo que você não pode deixar de ser. Então, o que eu sou de verdade? É só aquilo que ninguém pode tirar de mim. Então, hoje você pode ser líder, amanhã você pode não ser. Então, hoje você pode ser rico, amanhã você pode não ser. Então, respeite as pessoas e aprende, cara. Aprende junto. Curte o caminho. Muito bom. Curte o caminho. Um sonho que ainda espera realizar. Um sonho que ainda espera realizar. Cara, eu tenho na minha cabeça que quando eu era pequeno, né, um sonho meu e do meu irmão mais velho, a gente sempre sonhou em ser piloto de avião. E eu vou me tornar piloto de avião um dia. Muito bom. Eu acredito. Mais por realização pessoal, por gostar, do que profissional. Profissional não, tô bem onde eu tô feliz com o que eu faço, não como carreira, mas como sonho mesmo de infância. É um sonho de infância que eu tive e que não sai, tá guardado, mas tá lá. E o Jomar gosta, né? Gosta também. Cheio de avião lá. Gosta também. Nossa, cara. E a última pergunta aqui que a Jaque recomendou. Olha que interessante, ela recomendou aqui no final, falou, dá pra você selecionar umas 3 ou 4 que tenha mais a ver com o convidado. Eu li todas. Gratidão, Jaque. Obrigado, Jaque. E uma palavra, liderança é? Cuidado. Cuidado. Muito bom. Cuidado. Pra cuidado, né? Cuidado, exatamente. Cuidado, zelo. Muito bom, muito bom. Queria te agradecer, cara. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado aí. E parabéns aí, cara, pela estrutura, pelo projeto. Tá bem bacana. Vai, segue firme aí. Isso aí. Agora a meta é uma vez por semana. Falei até pro Lucas fazer mais, porque você acaba envolvendo com muito trabalho e acaba tirando foco. Isso aqui tem um propósito. O propósito principal, eu não sei se eu falei para você, fui pro Rio de Janeiro prestar um serviço na PPA, distribuidora da família Peron, lá do Bruno e do Alexandre, e quando eu voltei de lá, eu conheci uma empresa que chama Conexão Talento, uma agência de recrutamento, liderança, fantástico, pessoal. E quando eu cheguei em Garça, veio um insight, veio um pensamento que era para me mudar meu posicionamento. Eu penso, a partir de hoje eu quero que você chame Zé Conexão. Zé Conexão? Tá bom. Fui lá no Instagram e mudei, Zé Conexão. Só que aí passou uns dias eu fiquei encucado. O que significa conexão? E fui pesquisar o significado de conexão. E aí eu encontrei o significado em hebraico. Hebraico chama tefilá. Tefilá é uma oração, que é uma conexão. E aí eu descobri que grande parte, aí eu tomei consciência que grande parte das conexões que eu faço é um momento de oração que Deus me dá. Então o Café com Sinévio, o Zé Conexão, são momentos de oração que Deus me dá ou numa mesa, ou com pessoas, né? Então, isso mudou minha vida. Então, o Café com Sinévio nada mais é que isso.
Momento de eu conhecer pessoas, poder orar para pessoas, poder declarar o que eu creio. Porque eu sei, hoje é fácil ver a realidade que vocês têm. Mas quando eu conheci vocês, eu já enxergava o que vocês iam dizer. Porque eu creio que é um dom que Deus me deu e ao mesmo tempo em acreditar em pessoas. Então eu gostaria de desejar para você, Luz, que você continue com essa humildade, Deus continue te dando saúde emocional, física, para você continuar conquistando não só o Brasil, mas outros países, porque eu sei que esse modelo serve para muito mais países. Sim. E sei que talvez hoje existe uma escassez no Brasil, mas talvez no país do lado lá está bombando. E muitas vezes nós só precisamos explorar ou visitar, igual você falou desse livro, né? 4 jovens foi. Cara, é um paradigma, o cara tem que ser inconformado, né? Exatamente. Então, ser empresário, ser diretor é isso. Gratidão, que você continue essa pessoa maravilhosa, simples, acessível. E Deus só tem coisa boa pra você, mano. Amém. Seja muito feliz, hein? Para nós todos aí. Tamo E é junto. isso aí. Tamo Obrigado. Parabéns aí pelo Tamo projeto. Gratidão. Obrigado pra vocês, um abraço a todos.